Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Nalé, pediatra. Nesse perfil eu te ajudo a cuidar do seu filho sem neura, mas também nessa série que a gente vem fazendo aí no decorrer das semanas, eu te ajudo a amamentar tranquila, sem dor, com bastante leite e pelo tempo que você quiser. Na live de hoje, a gente vai responder várias perguntas. Eu adoro responder pergunta ao vivo. Então, vocês que estão aí no chat, façam perguntas, eu adoro, tá? E vou responder algumas perguntas das caixinhas aí que o pessoal me mandou no decorrer da semana. Eu sempre seleciono algumas, porque são muitas, às vezes não dá para responder tudo, mas eu adoro responder as perguntinhas do chat, tá? Então eu queria saber de vocês que estão entrando aqui agora, quem é gestante, quem é mãe de bebê, qual a idade dos bebês de vocês. Eu quero muito saber, porque eu quero compartilhar com vocês hoje duas historinhas que eu atendi no meu consultório e que me chamou muita atenção, e eu acho que isso vale para todas vocês, mamães e futuras mamães. Mas seria interessante eu saber a idade dos bebês de vocês ou se vocês estão gestantes ainda. Então quem entrou, escreve para mim aí, por favor, gestante ou bebê de recém-nascido, mãe de recém-nascido, de 1 mês, de 5 meses, mãe de bebê grandinho, 1 ano, põe a idade do bebê. Escreve para mim, fazendo um favor, meninas, porque eu quero conversar sobre um assunto com vocês muito importante. Mas eu quero ter ideia do perfil de vocês, com quem eu tô falando, qual a idade dos filhinhos aí de vocês, ou se vocês estão gestantes somente. Késia, mãe de bebê de 1 mês. Gestante, deixa eu até vou marcar, hein? 1 mês, gestante, 21 semanas, ó que beleza, no comecinho. Quem mais? Roana. Se tiver bebê, bom, vocês vão anotando para mim aí se são gestantes ou mãe de bebezinho e a idade dos bebês, por favor, tá bom? E se vocês tiverem alguma pergunta específica, anotem no chat, escrevam aí, tá? Não vou chamar vocês para falar ao vivo, não precisam ter medo, viu? Pode escrever a pergunta que eu respondo, não vou chamar, tá bom? Se quiser participar, ó, tem alguém aqui que pediu para participar do seu vídeo ao vivo, eu deixo. É a Nália 290, quer participar? Se quiser, eu chamo, hein? Pede aí, escreve aí, quero participar, escreve no chat, aí eu chamo, tá bom? Pode escrever. Fala assim, ó, quem quiser participar, aí ó, 5 meses, sou gestante. Vai escrevendo, ó, tem um de 1 mês, 5 meses, gestante, acho que já vi 2. Isso. Escreve pra mim a idade, gravidinha 20 semanas. Nathalie, já vi a Nathalie Carrica, acho que é ela que tá ali. Nathalie, que idade tá o bebê? 36 meses de gestação. 36 meses? Não, 36 semanas, né? Ludmila de gestação. Cecília de 3 anos, Inácio de 6 meses, mamãe de bebê de 1 mês e 21 dias. Isso aí, vai escrevendo, porque eu quero compartilhar com vocês uma história até o fim dessa live, e é algo muito importante que a gente precisa ficar atenta. Nós mães precisamos estar atentas a isso o tempo todo, mas principalmente nessa fase que a maioria de vocês que tá aqui nessa live está, tá bom, meninas? Então, 15 semanas, aí que legal. Bom, vamos lá. Se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, façam, aproveitem que eu vou priorizar quem tiver na live, tá? Se fizer uma pergunta, eu respondo quem tá na live. Depois eu respondo a caixinha de pergunta, tá bom? Então, quem quiser já vai fazendo perguntinha aí. Mas vou começar com as perguntinhas aqui das caixinhas de perguntas da semana, tá? Tem algumas perguntas bem interessantes aqui. Vamos começar com essa aqui, ó. Olha só, acho que eu fiz até um reel sobre esse assunto. Uma dúvida sobre atividade física. Amor, se eu não conseguir ler ao mesmo tempo, você
Esse tempo seco, fumaça. Ah, tá. Acho que é uma pessoa que me mandou pergunta sobre atividade física ao ar livre. Olha, acho que é a Juliana, né? Juliana, se tiver num ambiente com fumaça, tá? Um ambiente com poluição, aí não é legal, tá bom? Aí não é legal, tem que ir para outro lugar. O clima seco é ruim mesmo para as vias respiratórias, não tem como. A gente tem um aumento muito grande de rinites, crises de asma, infecções respiratórias, sinusites, porque a secreção fica mais espessa. Mas isso não é razão para a criança não se exercitar, não fazer atividade física ao ar livre. Se não tiver um ambiente muito poluído, tá? Tem que fazer atividade física, é melhor do que ficar dentro de casa, tá? Leva bastante água, tem que se hidratar mais, higienizar as narinas com soro sempre que possível. E é isso que eu tenho para te falar. Agora, num ambiente com fumaça, daí não dá. Não tem como se exercitar num ambiente com fumaça, até porque a pessoa pode passar mal, tá? O que ajuda nesse tempo seco? Olha, tem que fazer higiene nasal com soro fisiológico constantemente, durante todo o decorrer do dia, tá? Tem que fazer e tomar muito mais água do que vocês estão acostumados, e as crianças também, certo? Então, a orientação seria essa, tá? Bom, deixa eu começar aqui com uma perguntinha que foi a seguinte, dessa semana. Ela tem um bebê de 32 dias, tá? Tirou a fórmula e deixou em livre demanda o bebê. Ou seja, tava só no peito. Então ela devia estar dando peito e fórmula, complementando. 32 dias, um mêsinho, tá? Está ganhando menos peso, é normal? Por que eu trouxe essa questão aqui? Eu respondi isso no story ontem, mas eu fiz questão de trazer essa questão de novo aqui hoje, tá? Por quê? Porque é o seguinte, bebezinho de um mês, tá? Ele ainda demanda muito o peito, demanda muito, tá certo? E ele ainda tá numa fase, o bebezinho de um mês, ele tá numa fase em que ele começa a recuperação de peso dele. Por quê? Porque nesses primeiros 10, 15 dias, o bebê ele perde peso após o nascimento, ele volta a recuperar, ele começa a recuperar. Isso se a mãe não tiver nenhum problema aí durante a amamentação, com fissura, com uma pega, tal. Aí o bebê começa a recuperar aí por volta do 10º dia. Então até o fim do mês ele tá em recuperação ponderal, ele começa a ganhar sim, mas não é um ganho tão exagerado, tá? Para muitas mulheres, porque o bebê ainda tá aprendendo a mamar, a mãe também ainda tá aprendendo muita coisa, tá? Mas felizmente o estômago do bebê é tão pequenininho ainda nesse primeiro mês que, em geral, ele não precisa de fórmula se você tiver com leite, se você sente que o bebê engole, a sua mama tá cheia e amolece depois que ele mama, tá? E o bebê, ele tem uma necessidade de sucção enorme. Então, por mais que ele fique satisfeito mamando, depois que ele termina a mamada, seja por qualquer razão, cólica, desconforto, às vezes ele quer arrotar, às vezes ele quer dormir, ele tá inquieto por alguma coisa, ele vai querer sugar. A única coisa que alivia o bebê, isso daí, tá, gente, vai até mais ou menos os 6 meses de vida, é assim, o que mais alivia o bebê é sucção, mesmo que não seja por fome. Então ele não tá com fome, mas ele suga para se aliviar da tensão, tá? E bebês que ficam muito dentro de casa, que a mãe não sai, que não tem rotina, não toma sol, não toma ar, esses são mais estressados ainda, eles têm uma necessidade enorme de sucção, tá? E a sucção é uma forma de aliviar a tensão. Então muitas vezes esses bebês não estão com fome, eles querem só sugar. Então o mais importante é avaliar a curvinha de peso desse bebê a partir da 2ª semana de vida. Então da 2ª semana de vida a gente começa a contar, tá? O peso de nascimento e a partir daí os ganhos, a partir da 2ª semana de vida, tá? Mais ou menos 2 semanas de vida. E o que a gente tem para acompanhar isso daí, tá? O que a gente tem para acompanhar na prática, eu vou mostrar, é isso aqui, ó. Olha só, tá vendo isso aqui? Isso daqui que vocês estão vendo é a curvinha de peso, tá? Que a gente usa no consultório de pediatra. E através dessa curvinha, a gente vai acompanhando a subidinha do peso do bebê gradativamente, tá? Então, se esse pontinho que tá aqui, eu vou marcar pra vocês, ele tá aqui,
Aí ele sobe pra cá. Aí ele continua aqui, ele continua aqui. Ele vem seguindo num canal, tá? De forma satisfatória, por exemplo, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ó, não tá lá em cima, mas o bebê, ele já nasceu, não nasceu tão grande e os pontinhos vão subindo de forma constante. Significa que tem um bom ganho de peso. E isso você só vai saber quando você passa pelo seu pediatra, quando você sabe interpretar uma curva, essa curvinha. É muito bom que vocês saibam interpretar, tá? É muito bom que vocês saibam olhar a curvinha junto com o pediatra. Eu sempre gosto de mostrar para as minhas pacientes como que é a curvinha para elas entenderem, porque muitas vezes elas mesmas conseguem preencher a curvinha e ficarem tranquilas com a questão do ganho de peso do bebê, tá? Então assim, quando você tá dando fórmula, é lógico que a hora que você para de dar a fórmula, o ganho não vai ser igual a quando você estava dando fórmula, tá? Porque esse bebê muitas vezes está recebendo caloria a mais do que ele estava precisando. Então eu canso de pegar no consultório bebês que estão engordando muito rapidamente. Vou dar um exemplo aqui de novo. O que é engordar rapidamente? É quando o pontinho faz assim, ó. Ele tá aqui e aí ele começa a fazer assim, ó. Ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui não é legal, ó. Ó, mães. Isso aqui, ó, não é legal, tá vendo? Sai daqui e vai pra cá igual um foguete, tá? Se for com leite materno, ok. Se tem ajuda de fórmula, horrível. Bebê não pode ganhar peso desse jeito aqui com ajuda de fórmula, tá? Se tiver com leite materno e tiver fazendo isso aqui, ó, tá vendo que o pontinho tá acompanhando um canal? Ó, aqui, ó, começa aqui e tá vindo aqui. Tá tudo bem, entendeu? Então, é isso que vocês têm que ter noção para não hiperalimentar o bebê e de repente até causar o quê? Desconforto, o bebê fica inquieto porque ele fica com cólica, ele fica cheio de gases, ele fica com regurgitação, fica querendo arrotar o tempo todo. E aí o bebê tá ficando irritado porque tá comendo muito. Só que o bebê é assim, como ele tem uma necessidade de sugar o tempo todo, ele suga, ele toma leite muitas vezes sem fome. Ele toma porque ele tá sugando, daí o leite vai junto e ele engole. Entenderam? Tá? Então isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado porque nós mães temos a tendência de hiperalimentar os bebês, principalmente com leite, com fórmula, tá? Até com leite materno, viu? Mas o leite materno, ok, tudo bem. Agora a fórmula, a gente tem que tomar cuidado, porque senão o bebê tem uma chance aumentada de ter obesidade no futuro, tá? Se ele tem esse ganho de peso exponencial assim, tomando fórmula, uma chance bem aumentada de ter obesidade futuramente, tá? Tem uma pergunta aqui, tô tendo muita azia, será que é normal? Se você tá grávida, né, ou tá gravidinha, é normal, muita azia, tá bom? Sou mamãe de primeira viagem e fico me perguntando muitas coisas, gostaria de fazer parto normal. Ah, boa, tá? Gostaria de ter parto normal, mas tenho medo. Olha só, minha amiguinha, eu quero falar pra você assim, todo mundo tem medo, tá? Todo mundo, acho que todas as mulheres têm um pouquinho de um friozinho na barriga com parto normal, né? Eu tive 2 partos normais, então eu vou falar pra você como pediatra e como mãe, tá? Minha experiência. Dá aquele friozinho na barriga, tá bom? Porém, o que eu quero te dizer? Primeiro eu vou falar pra você sobre dados de estudos, dados estatísticos que a gente tem sobre os 2 tipos de parto, tá? O que eu posso te garantir é que o parto normal, se você tiver condições físicas de saúde, você não tiver nenhuma contraindicação para ter um parto normal, ele é muito melhor para sua saúde e para a saúde do bebê, tá? Muito melhor. Ele tem muito menos chance de infecção depois. Você se recupera muito rapidamente, o seu útero volta ao volume normal mais rapidamente, você se recupera rapidinho e você já está pronta para cuidar do seu bebê. Você pode começar a fazer atividade física precocemente, assim que você estiver bem, tá? Menos chance de infecção, menos complicações anestésicas, tá certo? Que é o que acontece muito em cesárea, complicações cirúrgicas, sangramentos, hemorragias. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: se você tem condições físicas
e tá bem de saúde, tente um parto normal, converse com o seu obstetra sobre isso e converse com ele sobre ele ajudar nessa condução do parto com você, te tranquilizar. E se acontecer, se porventura esse parto não evoluir naturalmente para um parto normal, for um trabalho de parto complicado, aconteceu alguma coisa, não está evoluindo, esse obstetra vai ter autonomia para converter para cesárea se for o caso, entende? Mas você tem que dar esse voto de confiança para o seu obstetra, se ele for um obstetra consciente e que usa dos protocolos mais atuais, dos protocolos mais seguros, que zelam pela saúde da mãe e do bebê. Ele vai falar para você que o parto normal é mais indicado, sim, é melhor para sua saúde e do bebê. E ele vai falar para você, podemos fazer o parto normal, evoluir para parto normal, e se não correr bem, a gente converte para cesárea ali no momento, a gente vai avaliar isso daí. Então, um parto cesárea, quando que ele é bem indicado? Em geral, quando a mãe tem alguma contraindicação, seja porque às vezes ela está num quadro de pré-eclâmpsia grave, tem uma hipertensão gestacional grave que está fazendo mal pro bebê, um diabetes gestacional descompensado, algumas razões que tem que indicar o parto antecipadamente, aí tem que ser cesárea por alguma razão, e aí você faz o parto cesárea porque não tem como mesmo, né? Mas se não for por essas razões, a cesárea ela só deve ser indicada no momento do parto. Por exemplo, o parto normal não está correndo bem, as coisas não estão correndo como deveriam, aí o obstetra vai lá, indica a cesárea e esse parto vai virar uma cesárea ali na hora, porque não estava correndo tudo para ser um parto normal. Essa é a forma melhor de se indicar uma cesárea, tá? Agora eu vou te falar da minha experiência. Eu tive 2 partos normais. O meu primeiro parto normal correu tudo bem com o meu parto, eu tive dor. O que acontece ali? O que dá o friozinho na barriga? É a dor, é a contração do trabalho de parto. Querendo ou não, dói mesmo. É uma cólica menstrual muito forte que a gente sente, né? Quem já teve parto normal sabe. É uma cólica menstrual fortíssima. Aí começam as contrações no útero. Mas assim, eu tive uma obstetra muito querida que conseguiu segurar a onda comigo, porque eu também cheguei numa hora, achei que eu ia desistir, não ia mais querer parto normal, mas ela conseguiu ir com jogo de cintura e me acalmando, e no final das contas eu tive minha filha de parto normal. Porém, ali naquele momento, no primeiro parto, foi feita até uma analgesia excessiva, um excesso de dose de analgesia, então que não deveria também ter sido feito. E eu fiquei muito tempo sem conseguir me levantar depois do parto normal por causa da analgesia do parto. Então acabou que o meu parto, que foi normal, me deixou em condições igual uma pessoa que fez cesárea. Porém, a hora que passou o efeito da analgesia, no dia seguinte eu já estava em pé, né? Mas isso foi uma coisa chata do meu parto normal, foi essa analgesia que passou do ponto, no meu primeiro parto, tá? No segundo, menina, foi assim, uma coisa, foi muito... Tive contração, tive cólica, tive dor, também cheguei pra minha obstetra, falei, não sei se eu aguento mais essa dor, essa cólica, não sei o quê. Ela pegou na minha mão, falou, calma menina, você já tá quase lá, você já teve um parto normal, não vamos botar tudo a perder agora e tal. E assim eu fui segurando, bom, e a hora que eu vi, pá, nasceu, a criança nasceu, quase que não deu tempo de fazer mais nada, assim, nasceu e quase que não foi feita analgesia, né? E ela, assim que ela nasceu, diferente da minha outra filha, eu já passou o nascimento, eliminei a placenta ali, passado um pouquinho eu já tava em pé dando banho nela, sabe, assim, isso é maravilhoso, gente, isso é vida, né? Eu dirigi, tipo, passou 2 dias, eu já tava dirigindo, já tava, sabe, me cuidando, me virando, então assim, o leite desce mais rápido, né, o leite no parto normal, ele desce antes da cesárea. Você tem posição para amamentar, você não tem problema, você põe o bebê aqui e as coisas vão se encaixando, entendeu? Então, assim, trabalhe esse medo na sua cabeça, converse bem com um bom obstetra, tá? Um obstetra que você vê que tem um histórico de partos normais, que é uma pessoa consciente, que tem paciência, não é aquela pessoa que fica indicando cesárea só porque cesárea com hora marcada é muito cômodo pro obstetra também, tá, gente? Então,
marcar a hora lá pra nascer, ninguém vai incomodar o obstetra se a mulher entrar em trabalho de parto fora de hora, né? Então tem muito isso, sabe? Uma cesárea paga muito mais com obstetra do que um parto normal. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando for escolher o obstetra, porque tem que levar em consideração tudo isso, tá bom? Mas tira esse medo da sua cabeça, vá pesquisar mais. Se quiser me mandar mensagem depois por direct, a gente troca uma ideia, conversa com você, mas eu acho que vale a pena. E se na última hora não der certo, na última hora não vai dar certo, parto normal, vai pra cesárea, entendeu? Então acho que esse é o jeito mais saudável, mais coerente, mais sensato da gente indicar uma cesárea, certo? E aí eu vou te... Tá, tem mais pergunta? Deixa eu ver. Tem uma mãe de duas voltas no cordão. Peraí. Ah, cadê? Peraí. 36 semanas. Hã? Do cordão? Peraí. Tem uma do... Peraí. Estou com 36 semanas. Ah, aqui, ó. Estou com 16 semanas e na minha ultrassom fez 2 horas. Não tem problema, tá? A minha filhinha, a minha segunda filha, ela tinha 2 circulares de cordão e nasceu de parto normal, tá? Eu vi a obstetra tirando os 2 circulares. Então, ela tirou uma volta, tirou a outra volta e a nenê, beleza, entendeu? Circular de cordão não é indicação, não é razão para se fazer cesárea, tá? A menos que o bebê esteja em sofrimento. Então, assim, em geral, no final da gestação, o bebê não se move muito na barriga porque não tem espaço. Então, esse cordão não vai apertar o pescocinho do bebê e estrangular ele, tá? Não tenha esse medo. A minha filhinha tinha 2 circulares de cordão, 2 voltas, e nasceu de parto normal, tá? E tudo bem, e na hora do parto ali ela tirou os 2 circulares e ok, deu tudo certo, tá? Então, é isso, tem que se monitorizar esse parto, tá bom? Pra saber como é que o bebê tá. Então, quando você chega na maternidade, eles vão monitorar, vão fazer o cardiotoco do bebê, isso vai ser monitorado até o momento do parto. Então, fique tranquila com relação a isso. A minha filha nasceu de 38 semanas, minhas 2 filhas, 38 semanas, uma foi 38 e 4 dias, a outra 38 e 3 dias, tá bom? Não tenha medo, fique tranquila, tá? Isso tudo tem que ser monitorado. Tem que ser monitorado, não é por isso que você vai fazer uma cesárea, tá bom? E tem uma aqui, tô com medo, será que é de cesárea? Acho que é isso. Tô com medo de cesárea. Mas você vai fazer uma cesárea? É isso que a gente precisa entender. Já tá indicado uma cesárea pra você? Por alguma razão, algum motivo especial? Porque a cesárea é um parto que a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque muitas vezes as complicações vêm depois, tá? O que complica na hora ali é que os bebês que nascem de cesárea, eles têm muito mais chance de nascer com desconforto respiratório, tá? Então, bebês que nascem de parto cesárea, eles têm mais alergia, eles têm mais desconforto respiratório, tá? E você tem uma microbiota intestinal, tá? A imunidade do bebê, ela é diferente porque a microbiota intestinal dele não é colonizada pelas bactérias e os fungos do canal vaginal da mãe. Então, quando o bebê nasce de parto normal, ele é um bebê que nasce mais saudável, ele nasce com menos chance de ter alergia, com complacência pulmonar boa, bons movimentos respiratórios e com melhor imunidade, tá? Isso é comprovado, isso é resultado de estudos, tá bom? Acho que ela quis dizer que ela tá mais medo de cesárea do que normal. Né? Acho que é isso, mas então assim, invista no seu parto normal se você tá com medo da cesárea. Mas assim, a gente tem que ter na cabeça o seguinte, a gente não pode ser muito radical, tá? Eu também conheço mulheres radicais, porque eu quero parto normal a qualquer custo. Quero a qualquer custo e não sei o quê. E às vezes a mulher, já tá lá passando de 42 semanas, não tá bem, às vezes, mas ela não quer e eu acho que não é por aí. Eu acho que o trabalho de parto ele vai ter que ser conduzido por um profissional, que é um especialista, que é o obstetra. Se ele estiver indo bem, vai ser normal. Se não estiver indo bem, ele vai decidir pela cesárea. Então, e a gente tem que estar bem resolvida e tranquila com relação a isso. O médico está ali
para decidir por você o melhor parto. Você pode querer, você tá saudável, você pode querer o normal, porém você tá na mão do médico. O médico tem que te ajudar nesse momento, e se as coisas não forem bem, ele vai decidir por você qual vai ser a via de parto, tá? Então, a gente tem que limpar um pouco a mente disso daí. A gente tem que trabalhar a mente, deixa na mão do médico lá esse momento, porque senão a gente fica louca, tá bom? Que mais? Teve alguém que perguntou do canal Lacrimal, da pomada de lanolina, tá? É possível usar prevenção de fissuras? Não é pra usar. Então, a gente não usa nada para prevenção de fissuras. Não tem como prevenir fissuras antes do bebê nascer, tá? Fissura a gente previne acertando a pega do bebê quando ele nasce, quando ele começa a mamar. E depois que vem a apojadura, que é a descida do leite em grande volume, é a gente não deixar que essa mama fique tão cheia a ponto desse bebê pegar, ele pega certo, só que daí por a mama tá muito cheia, a boca dele escorrega e vem parar no mamilo. Então, são os cuidados que a gente tem que ter para evitar a fissura. Não adianta passar pomada de lanolina, passar Dersane, passar nada no bico, tomar sol, nem buchinha, nada disso, pelo amor de Deus, tá, gente? Não precisa passar nada disso. E quando faz fissura, o que a gente usa é leite materno. Quando machuca o bico, a gente usa leite materno na fissura e deixa esse bico respirar mais, não deixar abafado. É isso, tá? Mas tem como evitar a fissura, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém aqui tenha fissura, tá? Então, prestem atenção nessas coisas que eu tô falando. Bebê de 25 dias com o canal lacrimal entupido. Faço massagens, mas ainda não melhorou. Devo procurar oftalmologista pediátrico? É o seguinte, isso é normal, esse canal lacrimal entupir e ficar meses assim é normal. Tem crianças que têm essa obstruçãozinha do canal lacrimal até 1 ano de idade, tá? Então isso não é um problema nesse momento. Você vai continuar fazendo as massaginhas que a gente faz aqui, ó, tá? Faz aqui, lava bem a mãozinha, faz as massagens todos os dias no bebê, tá? Mas não é razão pra você se desesperar ainda não, tá? Tem que seu pediatra te ajudar, te orientar, olhar bem, examinar esse bebê, te orientar a massaginha, tá? Ele já deve ter feito o teste do olhinho, né? Se o teste do olhinho tá bem, tá tudo bem. E a gente continua com a massaginha e pode demorar tempo ainda pra parar de ficar juntando secreção, tá? Tem uma pergunta de bico invertido. Tem uma pergunta aqui de bico invertido. Deixa eu ver qual que foi. Viana. Sandy Viana. Peraí. Fala pra mim, qual é a pergunta? Estou grávida, quero amamentar, porém o bico do meu peito é invertido. O que posso fazer durante a gestação para melhorar a mamada? Tá, é do chat? Ou é daqui? Tá. Quem perguntou sobre o bico invertido, tá? É o seguinte. Quem tem... Eu fiz um Reel sobre esse assunto também esses dias e esse Reel ficou muito bom, porque eu expliquei bem certinho lá o que acontece quando a mãe tem bico invertido, plano. Não acontece nada, tá? Assim, na verdade, assim, o bebê, cadê o peito, bem? Aqui, ó. Ó, gente, é o seguinte, o que acontece? Quando você tem o bico invertido, o seu bico é assim, ele é pra dentro, tá? Às vezes é plano, às vezes é invertido. Porém, o bebê, quando ele faz a pega certa, ele não vai pegar no seu bico, ele tem que pegar aqui, ó, aqui, entendeu? Então, não é o fato de você ter mamilo invertido ou mamilo plano que vai impedir você de amamentar. Você só vai ter que ter o seguinte cuidado, que é, quando for colocar esse bebê no peito, se certificar de que a boca dele tá bem aberta, tá? E quando o leite descer de verdade, que é a apojadura, tá bom? Isso é pra todas as mulheres, não é só pra você que tem um mamilo invertido. Quando tiver apojadura, a gente tem que tomar todo cuidado. Isso aqui, ó, tá mole. A gente tem que amolecer isso aqui pro bebê poder mamar. Porque se você não amolecer isso aqui,
o bebê não consegue fazer isso, ó. Apertar assim, ó, fazer isso, porque é assim que ele faz pra mamar. Ele faz isso, aperta e faz a ordenha. Ele faz isso, aperta e tá. O mamilo, ele só fica no céu da boca, assim, ó. Dando um leve estímulo, só encosta no céu da boca da criança. A criança não usa esse mamilo pra nada, tá? Então, se ele pegar certinho e a sua mama tiver molinha, não vai ter problema. É só ele abocanhar essa areola. Ele tem que abocanhar, abrir bem a boca, tá? Então, é esse cuidado. E você que tem um mamilo invertido, não deixa pra ir procurar ajuda só a hora que o nenê já tá com 7 dias de vida, já que seu leite já desceu, sua mama já tá dura, você já não sabe mais como tirar leite do peito. Não, vá procurando ajuda dia sim, dia não. Na maternidade o pessoal vai te ajudar, porém, não é na maternidade que os problemas maiores acontecem, é quando chega em casa, que é a hora que desce o leite mesmo. Então é nesse momento que você tem que saber o que fazer e como procurar ajuda, tá? Então, só lembra disso, não é no mamilo, é atrás. Então, se isso aqui, pra pega dar certo, pra toda mulher, isso tem que estar mole. Só isso, tá? Que mais? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha, algum risco. O que é o risco? Não. Grávida, porém... Tá, então já respondi a Sandy aqui. Ah, peraí. Tem alguém que pediu pra participar. Sim, já tá falado, né? Ah, tá. Sim, já tá falado que tem um problema de coração. Olha, Nália, então fique tranquila, meu amor, tá? Você tem uma indicação precisa de cesárea, tá? Você tem uma indicação precisa. Então é assim, parto, a gente sempre pesa risco e benefício, sempre. Considerando a sua situação, você vai fazer cesárea tranquilamente e vai dar tudo certo e acabou. Entendeu? O que eu tô falando aqui é a respeito de mulheres saudáveis, que não tem contraindicação nenhuma para ter um parto normal e buscam uma cesárea, que é um procedimento cirúrgico, de forma eletiva, simplesmente porque eu não quero passar pela dor, eu não quero, eu tenho que viajar, eu já vi essa questão no meu consultório. Eu vou marcar a cesárea porque eu tenho que viajar, meu marido não vai estar aí. O meu marido quer que o nenê nasça quando ele estiver aqui, porque ele vai viajar, não sei quando. Eu vi essa história uma vez no meu consultório. O nenê tem que nascer tal dia porque meu marido vai viajar. Então, assim, essas coisas eu falo, meu Deus, mas não pode ser assim. Porque o nenê nasce, ele não tá preparado, ele fica com desconforto respiratório, sabe? Agora, um bebê que, nessa situação, que a mãe tem um problema cardíaco e tal... É uma cesárea muito bem indicada, tudo muito bem monitorado, então você fica tranquila, tá bom? Que mais? Bom, eu vou... Olha que bonitinha aqui, Amanda tomando suas lives. Que bom que você tá gostando. De quantas em quantas horas... boa, aqui, ó. Bem, vai me ajudando aqui, eu não tô dando conta de todas as perguntas. De quantas em quantas horas o bebê tem que acordar pra mamar? E quantos meses? Tá, é assim, ó. Olha só, o que eu vou dar dica pra vocês. Quando o bebezinho é novinho, ele acabou de nascer, primeiro mês, tá? Não deixe acordar por conta. Como assim, doutora? Esse negócio de livre demanda. Deixa o bebê dormir o tanto que quer e a hora que ele acorda você dá. Se você fizer isso nesse primeiro mês, ele não ganha peso. Porque nesse começo, o bebê ele ainda tem uma reserva de glicose, de glicogênio que vem da mãe, da barriga. Então ele demora mais para acordar, ele fica dormindo bastante tempo. Só que aí a hora que ele acorda muito irritado. E aí a hora que vai pegar no peito, ele dá um show, ele não pega direito. Aí a mãe fica estressada a hora que ele nem acorda, gritando, chorando, não consegue pôr. Então assim, nesse início, tá? O que eu oriento para as mães? Até porque o leite desce em grande volume nessa primeira semana. Desce em grande volume. Então você precisa da ajuda desse bebê para tá esgotando essa mama. Senão essa mama ela fica muito dura, muito rígida. Eu vejo muito isso no consultório. As mães estão com a mama às vezes dura, cheia, mas aí tá deixando o bebê dormir à vontade. Só dá uma hora que o bebê pede, a hora que ele acorda. E tem bebê dormindo 4, 5 horas. Ele não pode, tá? Nessa fase que você tá na pojadura, que ainda tem muito leite descendo, você tem que estar acordando esse bebê a cada 2 horas, se for necessário, ou 3,
mas no início, às vezes, é necessário 2 horas, tá? Você vai, amamenta, não precisa deixar esse bebê tanto tempo no peito. Você pode deixar 10 minutos nessa mama e trocar de peito na mesma mamada. E a orientação que eu dou vai totalmente de contra o que eu vejo a maioria do pessoal da enfermagem orientar, tá? Porque até hoje muita gente tá orientando deixar o bebê no peito à vontade. Deixa ele ficar até esgotar essa mama, porque ele tem que chegar no leite do fundo, que é o leite que tem gordura. E aí depois você passa pro outro peito. Só que é o seguinte, não é assim o raciocínio. O leite, quando ele tá lá na mama, é assim. O início é água e sais minerais. O fundo, a gordura tá lá mesmo, tá? Porém, a hora que esse bebê começa a sugar, ele puxa esse leite que vem lá do fundo também, e esse leite vai se misturando. Então, a hora que ele começa a sugar, ele começa mais aguado. Mas no decorrer da sucção, esse leite vai se misturando. E o leite gordo vem também. Entendeu? Então caiu por terra essa história que o leite gordo fica parado lá no fundo e aí o bebê tem que puxar todo o leite primeiro para depois puxar o leite gordo do fundo. Não é assim, tá? Então, você pode deixar o bebê 10 minutos aqui, mas com uma sucção efetiva. Então, colocou o bebê, ele suga 10 minutos, você já vai prestando atenção se ele sugou bem esses 10 minutos. Sugou bem, pode enfia a mãozinha assim na boquinha dele, tira ele e põe no outro peito. Aí ele vai sugar o outro peito. Aí ele vai sugar o outro peito, mas ele vai sugar um pouco menos. E você sempre atenta à mamada, olhando para esse bebê, tá? Eu falo que é ver, ouvir e sentir. Você tem que ver o bebê, se a pega tá boa, tá? Aqui, ó, ver se a pega tá boa, tá? Ouvir o cough. Tem uma pacientinha minha que fala até... ela tá usando um termo que ela falou que fui eu que inventei e agora ela tá usando. Ele cofou. Eu ouvi ele cofar, doutora. Verdade. Ô, doutora, eu tenho que ouvir ele cofar quantas vezes? Então é assim. Você vai ouvir o bebê fazer um cough. Ele faz um cough. Então ele engole e faz cough. Então, você tá ouvindo isso, tá? Pronto, você tá vendo o bebê pegar certo, tá? Você tá ouvindo o cough e depois você vai sentir que a sua mama fica mais mole quando ele acaba. Então esse bebê tá mamando bem, tá? E aí você pode pôr, como eu tava falando, você pode pôr nas 2 mamas na mesma mamada, tirou dessa segunda, ele vai dormir, descansar, se a hora que ele acorda pra mamar de novo, aí você vai pela última que você terminou. Aí você põe nessa última, entendeu? Mas não precisa deixar o bebê ali 40 minutos, 1 hora numa mama. Não precisa, gente. Isso esgota vocês ficam acabada, podre, não tem quem aguente dar mamar pro bebê que fica 1 hora pendurado no peito. Não tem. Entendeu? Isso cansa, isso esgota a mãe, deixa o mamilo muito sensível. Então, se ela já tiver com o mamilo sensível, fica mais sensível. Então, não precisa. 10 minutos de mamada efetiva. Então, quando eu falo assim, 10 minutos de mamada efetiva, eu tô falando que você colocou lá no peito, tá? Você tem que estar prestando atenção, vendo se ele realmente sugou aqueles 10 minutos. Então, começou a sugar, o que você faz? Você pega, cadê o bebezinho, bem? Pega o bebezinho pra mim, fazendo favor. Pega que agora eu vou pegar meu filho pra vocês verem. Aqui, essa é a Kikinha, gente. Ó, pôs lá pra mamar, vocês vão fazer isso aqui, ó, no pezinho do bebê, sem parar, assim, ó. Tá lá mamando, né? É assim que faz, viu, gente? Tá aqui, tá sugando aqui, e você tá aqui, ó, pra ela continuar sugando. Não é ficar fazendo carinho, a hora que começou a sugar, faz carinho, ele dorme, entendeu? Não é não. Pois lá, esse começo que o bebê tá aprendendo e você também tem que aprender, e ele tem que mamar mesmo pra te ajudar a esgotar o peito, é aqui, ó. Coça a sola do pé, passa a unhazinha assim na sola do pé, sem parar, 10 minutos. Aí deu 10, beleza, tira aqui, coloca o dedinho, não deixa fazer estilingue, virou, bebê, coloca no outro. Mas 10 minutinhos. Tem nenê que nem fica mais 10, às vezes fica 5, tá bom? É isso. Então, o que mais? Vamos ver, de quantos em quantas horas. Então é isso, tá? Eu, no começo, oriento a acordar a cada 2 horas, tá? Se o bebê tá indo muito bem, 3. Não deixa passar de 3, tá bom? Aí a hora que esse bebê pega peso, que ele começa a ganhar peso mesmo de forma satisfatória, que você tá segura que o seu bebê vai pro seu peito, ele suga mesmo e tira o leite,
tá? E você já tá segura com a amamentação, aí você pode deixar esse bebê mais tempo, 3 horas que ele pedir pra você. Mas nesse início, 2 horas a 3 horas, tá bom? Que mais? Deixa eu ver. Tem problemas, parece que tem medo do parto normal. Ó, aqui tem problema respiratório. Ó, Nara Soares, né, Nara? É o seguinte, não tenha medo de parto normal por problema respiratório. Na verdade, depende do problema, tá? Não sei qual é o seu problema, mas se for asma, por exemplo, tá? Se você tiver bem estávelzinha da sua asma, você tem que estar tratando a sua asma bonitinha. Faz seu parto normal numa boa, tá? Você não vai ter problema por causa disso. Na verdade, na cesárea que a gente tem que ter um pouco mais de preocupação com relação a isso, tá? Porque é usado, né? Sedativo na mãe, tudo mais. Então, não tenha medo não, tá? Veja aí que problema é esse. Estabiliza essa questão sua aí respiratória. E avalia, não sei qual que é o seu problema aqui pra eu falar, né? Se você precisa de um pneumo, de um cardiologista, não sei, mas se for algo como uma asma, por exemplo, se ela estiver bem estabilizada, compensadinha, você tratando, não tem por que ter medo do parto normal não, tá? Agora, uma coisa que eu falo pra todas as mães, você tá em dia com a sua atividade física, tá? Com seu preparo físico pra ter um parto, é outra vida, tá bom? É outra vida você ter um parto normal quando você não tava sedentária, né? É outra vida. Então eu sugiro que mesmo quem já tá no finalzinho da gestação aí, comece a fazer caminhada, fazer alguma coisa, alongamento, caminhada, não fica parada não, porque isso vai facilitar e vai ser bom tanto pro parto normal quanto pra cesárea, tá? Deixa eu ver. Diabetes gestacional afeta o bebê? Pode afetar. Então, é assim. O que acontece, tá? Se o seu diabetes gestacional tá descompensado, se ele ficar descompensado, existe uma chance do seu bebê, o que acontece? Ele aumenta a produção de insulina dele, né? Por quê? Porque se o sangue da mãe tá muito doce, tá com muito açúcar, e passa pro bebê pela placenta, lógico, o organismo do bebê vai responder a isso fazendo o quê? Aumentando a produção de insulina, né? Aumentando. A insulina faz o quê? A insulina tira o açúcar do sangue e joga para a célula. Tira do sangue e joga para a célula. Aí o que acontece? Esse bebê vai ficando gordo, ele engorda mais, ele fica, então a gente chama de, às vezes nasce um bebê gig, que ele é grande para a idade gestacional. Então, em geral, bebês de mães diabéticas, eles pesam mais de 3,5 kg, às vezes mais de 4 kg, tá? Mas isso se ela tiver com o diabetes descompensado, tá bom? Então acontece isso, aí a insulina do bebê faz isso, tira o açúcar do sangue e joga para a célula. Aí o que acontece? A célula hipertrofia, cria mais gordura, aí ele fica mais gordinho, nasce um bebê grandão. Porém, nasce um bebê grandão com hipoglicemia muitas vezes. Como assim, doutora? Com o açúcar do sangue baixo. Né? Então esses bebês de mães diabéticas que nascem, que a gente pegava no hospital, a gente já sabia o que tinha que fazer. O neném nascia, a gente já sabia que tinha que pôr um sorinho com açúcar para eles. Por quê? Porque eles ficam ali na barriga da mãe produzindo muita insulina para poder filtrar, para poder tirar aquele açúcar que vem pro sangue, né? Só que daí quando ele nasce, ele não tá mais recebendo aquele açúcar da mãe para essa insulina que ele tá produzindo em excesso. E aí a insulina só tá alta e aí ele baixa muito o açúcar do sangue. Então ele pode fazer uma hipoglicemia, entendeu? Então é isso que pode acontecer, tá? Em geral, quando a mãe tem diabetes, tá? Mas, se você controlar esse diabetes na gestação, como, doutora? Alimentação, não ficando sedentária, se exercitando, teu bebê vai nascer bonitinho. E você pode até controlar esse teu diabetes gestacional aí e controlar seus níveis de glicemia e você ficar bem. Então, por exemplo, a minha irmã, ela teve um diabetes gestacional. Mas assim que ela descobriu, ela tratou de ir pra academia. Ela é caixinha, foi pra academia, começou a se exercitar, fez a dieta tintim por tintim, tinindo assim, não escapou da dieta,
controlou o diabetes dela na gestação, foi controlando e nasceu o bebê, tudo bem, não teve problema nenhum, entendeu? Então, não é porque você tem um diabetes gestacional que o teu bebê vai obrigatoriamente ser afetado com alguma coisa, tá bom? Então só lembra disso, que se tiver descompensado, aí tem uma chance bem grande do seu bebê ter essas situações aí que eu falei pra você, tá bom? Que mais? Vamos ver. Toda vez que o bebê mama, preciso pôr ele pra arrotar? E se ele dormir no peito, né? É assim, nem sempre ele vai arrotar. Por quê? Porque se ele mamar bem certinho, muitas vezes ele não deglute ar, né? O que é o arroto? É o bebê deglutir o ar junto com o leite. Aí a hora que você tira, você dá umas tapinhas nas costas, segura assim, ou faz ele vir ali assim, e aí ele arrota, tá? Muitas vezes ele não arrota, porque ele não deglutiu o ar. Então você vai ficar ali um tempinho, mais ou menos, a gente fala, fica em pezinho com o neném, uns 20 minutos, meia horinha, e aí põe ele pra deitar, tá bom? Não tem problema, e vai lá, fez tapinha. Tem várias manobras, tá? Então quando o bebê se põe pra rotar, tem essa aqui, que a gente põe assim, né? E fica aqui, tá? Tem uma outra manobra que é muito boa, que a gente põe o bebezinho sentadinho assim, no colo, a gente apoia aqui o pescocinho, porque o pescocinho ele ainda não sustenta, né? Você apoia, segura aqui, o bebezinho assim, com a mão entre o abdômen e o tórax, e aqui a mão apoiando o pescoço, põe no teu colo. Aí você faz assim com ele, tchum, 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 tchum. Quando você faz assim, ele solta um arroto, tá? Essa técnica dá muito certo. Se não soltar também, não tem problema. Você bota seu bebezinho pra dormir. Como que tem que dormir o bebezinho? Escreve aí pra mim na live, quem sabe. Quero ver quem sabe como é que o bebezinho tem que dormir. Não vou falar. Eu quero ver quem vai escrever certo. Escreve aí pra mim como é que o bebê tem que dormir, gente. Vamos lá. Ninguém vai escrever? Eu não vou falar então, hein? Eu só vou falar se vocês escreverem pra mim. Quero ver quem sabe. Quero ver quem sabe. Como que o bebezinho tem que dormir? De madrugada, o bebê precisa mesmo ficar 20 minutos em pé pra rotar? Não. Tá, Fernanda? Não precisa. Tá lá. Colocou, não precisa. Você colocou, tá? Deixou, mamou, tá? Coloca um pouquinho aqui, dá uns tapinhas aqui, pá, vai, deita ele. Barriguinha, como é que ele deita? Escreve, gente, eu quero ver. Ninguém vai escrever? Escreve, eu não tô conseguindo ver. Até 27 semanas, treinei até 36. Isso, olha aqui, gente, correu até 27 semanas, treinou até 36, teve uma ótima recuperação da cesárea, por isso, tá vendo? Eu falo, faz exercício, gente. E olha que bonitinhas, lindas. Barriga pra cima, tá certo? Sem travesseiro. Barriguinha pra cima e sem travesseiro, tá bom? Por favor. Sem travesseiro, sem encher o berço de manta, de coberta, de pano, tá bom? Barriguinha pra cima, tá? Nem de lado, nem barriguinha pra cima, sem travesseiro. Muito bom. É isso aí. Muito bem, viu? Falar pra vocês que bebezinho dormir de barriga pra cima diminui chance de morte súbita em 70%, tá? 70%, viu? Cadê? Deixa eu ver outra perguntinha aqui, Vou ler outra perguntinha. Se a live tiver no final, eu vou contar uma historinha pra vocês, tá? Tá no final, né? Foi bastante perguntinha já. Teve algumas aqui que eu não respondi, mas eu vou responder porque eu acho essa aqui importante. A mãe perguntou assim, o bebê tá com 4 meses e meio, a mãe volta a trabalhar em 15 dias, ou seja, quando a mãe voltar a trabalhar, o bebê vai estar com 5 meses, certo? Preciso dar fórmula ou posso ir direto para a IA, que é introdução alimentar, tá? Então, olha só. Se esse bebê só mama leite materno, tá? A mãe vai voltar a trabalhar, mas ela tem condições
de deixar um pouco de leite ordenhado, tá? Ordenhar leite no trabalho. E esse bebê tem um desenvolvimento bom já senta com apoio. Apesar de ter 5 meses, a gente espera que um bebê de 6 meses que sente com apoio, tá? Mas vamos supor, esse bebezinho tem 5 e ele já tá sentando direitinho com apoio, tá sentando. A mãe não quer dar fórmula, não tem problema. Ela pode adiantar sim a introdução alimentar para não ter que ficar dando fórmula pro bebê, tá? Então não tem problema desde que esse bebê esteja com o desenvolvimento neuropsicomotor dele adequado, tá bom? Que é o quê? Senta bem com apoio, tá? Aí ela pode adiantar essa introdução alimentar. Uma refeição só, não vai fazer as duas. Depois de 1 mês é que ela coloca a próxima. E aí eu sugiro que faça uma ordenha, não precisa ser de uma vez só. A mãe não precisa ir lá e ordenhar o peito e tirar de uma vez 100 ml, não. Ela ordenha assim, ó. A ordenha, ela tem que ser feita assim. A mãe vai dar o peito agora pro bebê. Ela vai lá, ordenha um pouco no recipiente limpo, põe no congelador. Aí ela dá o mamar pro bebê. O bebê terminou, ela pode ordenhar outro pouco e colocar por cima daquele leite lá. E vai pôr no congelador com a data. Entendeu? Então ela vai fazendo ordenhas no decorrer do dia e vai colocando lá no congelador. Não precisa chegar, parar e ficar fazendo uma ordenha lá meia hora. Não é assim, tá, gente? Não precisa. Ela vai fazendo aos pouquinhos, isso não cansa e faz com que ela vá deixando um pouco de leite pro bebê aí. E ela também mantém a produção dela, porque quanto mais ela estimular a mama, mais ela produz leite, tá? Então é isso. Bom, pessoal, ó, a gente tá chegando no final da live, eu quero contar pra vocês uma história, tá? Não sai não, porque eu quero contar essa história pra vocês, que eu vi hoje no meu consultório. E eu fiquei assim, pensando muito nessa mãe, que é uma mãe muito querida que eu atendo no consultório. Eu atendo ela desde que o bebezinho nasceu. Eu comecei a atender a menina dela que é adolescente. Agora ela tá com um bebezinho de 5 meses, tá? Lindo, lindo, lindo. E a menina adolescente linda, linda, uma querida, uma menina doce. E ela também, uma mãe, é uma querida, tá? Só que o que eu senti ali, tá? Que eu venho sentindo há algum tempo nela, né? O bebê dela tá forte, ele mama bastante, mama muito, tá? Mama nela e ela tem ela tá com um sentimento ela tá muito esgotada, tá? Tá muito esgotada porque ela diz que o bebê mama muito. Que é o tempo todo, tá? Isso é o que ela me fala. E ela se sente esgotada. E ela acha que não é suficiente. Ela achou que o leite dela não estava suficiente porque ele queria o tempo todo. Ela acabou colocando complemento no bebê e eu tô tentando trabalhar isso com ela para tirar esse complemento. Por quê? Porque a curva do menino fez isso aqui, ó. A curva dele fez isso. Eu vou mostrar para vocês. Fez isso, ó. Lembra que eu falei no começo da live? Que isso aqui, ó, não pode acontecer. Quando o bebê toma fórmula, não pode acontecer isso, tá? A curva dele fez isso, tá? Ele mamando muito leite materno, ele não tava precisando de fórmula porque ele já estava gordinho, ele tava engordando, tava muito bem, tá? Só que ele fica muito inquieto, mas ela também tá inquieta. Ela tá cansada, ela não está se alimentando direito. Então ela fala pra mim que o que ela mais toma é leite com café. Leite com café, tá? Que ela não está se alimentando direito. Ele pede pra mamar à noite. Ele tá fazendo 5 meses e ela tá achando que ele chora de cólica, que ele tem muita cólica. Eu não duvido que ele tenha um pouco de cólica, tá? Não duvido não, mas assim, eu até acho que mais dessa cólica é porque ele tá comendo muito, ele tá tomando muito leite, é leite materno mais fórmula, e isso tá deixando ele desconfortável. Um bebê que mama demais, ele vai ter mais cólica, ele vai ficar mais desconfortável, tá? E isso tá deixando ela mais ansiosa e mais preocupada. E ela está com a sensação a impressão que dá é que ela tá desconfortável, ela não tá confortável,
tá? Ela não tá confortável ali naquela maternidade, tá? Apesar da criança estar linda e saudável, tá? E aí, até houve uma situação que a menininha dela, a adolescente, eu não vou falar os nomes aqui, tá? Porque pode ser que ela não goste, mas ela sabe que eu vou contar a história dela aqui, porque eu avisei hoje, falei, vou contar a tua história lá hoje. E ela tá com 13 anos, ela desceu a menstruação há um tempo, começou a menstruação, aí ficou um mês assim, e agora de novo ela acho que desceu outra menstruação, e a mãe achando que aquele sangue que ela percebeu no papel estava vindo do reto, porque ela achou que pode ser do reto, porque a família tem uma história de câncer de intestino na avó da criança, da mãe. Então, ó, ela tá tão preocupada com tudo, tá? Preocupada com a fome do bebê, preocupada com o sangue que ela viu que é cólica menstrual, porque eu examinei a criança adolescente, conversei com ela, ela disse que sentiu realmente sangue sair no papel, porém a mãe, ela tá muito preocupada de ser também algo mais grave por causa da história da avó. Então assim, não consegue dormir à noite, tá muito tensa, e está vendo o bebê como fome, e o bebê tá enorme, ele tá gordo, ele tá viçoso, bonito, ele tá bonito, tá? E tomando duas mamadeirinhas de fórmula que ela tá dando ainda, e eu tô tentando tirar, e ela tá dando, eu tô tentando tirar. Então o que a gente fez no caso dela, a gente adiantou a introdução alimentar também, ele fez 5 meses, a gente adiantou para tirar essa fórmula também, para ela se acalmar um pouco, entendeu? Mas o que eu quero dizer, que eu falei com ela hoje, que eu falo com vocês, tá? Uma mãe emocionalmente e mentalmente frágil, preocupada demais, estressada demais, aflita, tá? Ela vai ficar mal e ela não vai deixar o bebê tranquilo. Então o bebê quando fica com ela, ele fica extremamente agitado, extremamente irritado, chora mais, só se aquieta no peito. Então uma das queixas só fica quieto no peito. Mas por quê? Porque ela não tá encontrando uma forma de curtir com ele de outras maneiras, de tranquilizar ele. Mas eu percebi que quando tá no colo da irmã, o bebê tá tranquilo. O bebê fica tranquilo. Agora que ele vê a mãe, que ele fica agitado, ele fica estressado. Então, assim, cuidem da saúde mental de vocês, tá? A maternidade, no início, ela demanda um desgaste físico da gente, sim, um desgaste mental, que é aqueles primeiros dias que a gente tem que aprender a amamentar, tem que avaliar se o bebezinho tá mamando direito, se tá ganhando peso, né? Porque depende da gente, aquele serzinho ali. Porém, passado esse primeiro mês, vocês já tem que estar entrando num equilíbrio, vocês têm que estar bem. Vocês não podem mais estar estressadas, aflitas, pilhadas, não pode, tá? Vocês já tem que estar com a pega certa do bebê, não é pra estar doendo mais, entendeu? Então assim, se tá doendo, se vocês estão aflitas, vocês estão estressadas demais, vocês têm que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, por quê? Porque senão você passa toda essa energia pro bebê de vocês. Olha só, você aumenta a produção do seu cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Você aumentando ele, isso passa pro leite, pro bebê. E o seu bebê vai ficar mais estressado também. Entenderam? Então, prestem atenção. Cuidem da saúde de vocês. Alimentem-se direito, por mais que não tenha vontade. Vai lá e come. Come legume, come salada, tá? Toma leite, porque o leite é rico em cálcio. Tem mulheres que ainda têm dúvida com esse negócio do leite. Fala, ai, mas vai ter alergia à proteína do leite de vaca. Ai, doutora, mas não sei o que. Mas doutora, eu não vou tomar leite, por que não? Porque meu filho vai ter cólica, então eu não vou tomar leite. Para com isso, gente. Vocês vão tomar leite sim, porque o leite tem muito cálcio e vocês precisam de cálcio. A gente só suspende leite de vaca da mãe quando a mãe, realmente a gente percebe no bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca. Porque se não tiver, a gente não suspende leite da mãe, tá? Então a mãe precisa de leite, legume, verdura, frutas, muita água, porque o leite materno é mais de 80% formado de água, tá?
E aí vocês vão ter uma amamentação tranquila, vocês vão estar bem para amamentar, o bebê fica mais tranquilo, tá? Então, cuidem com essas questões, porque senão vocês vão ficar estressados, vão passar isso para as crianças, tá? E as crianças vão ficando doentes, tá bom? Por quê? Porque o estresse diminui a imunidade, gente, entendeu? Um outro casinho que eu atendi foi de uma mãe, de uma bebê de 1 ano e 3 meses, tá? Que chegou no meu consultório com a seguinte história. O bebê de 1 ano e 3 meses, tá com uma tosse complicada, já 1 mês tossindo e nada melhora, então deve ser um bebê chiador, tá? Então ali no caso avaliei como um bebê chiador, porém a mãe ela tava assim, esgotada, não tava aguentando mais porque ela disse que a menina não fica quieta a não ser que ela ponha no peito. A não ser que ponha no peito, a menina não se aquieta, faz birra. Aí quando faz birra, o avô mora na casa do lado, aí ele ouve a criança chorar, ele vai bater lá na porta dela pra saber por que a criança tá chorando, vai dar peito porque ela tá com fome, e se não é o peito, o avô chega com uma Coca-Cola e leva pra criança, e a criança já pegou, a mãe já tá gostando da Coca-Cola, então a menina não pode chegar em lugar nenhum que tem gente comendo, se tiver Coca-Cola no ambiente refrigerante, a menina faz birra com 1 ano e 3 meses, porque aprendeu a tomar Coca-Cola com o avô. Não dorme, a mãe diz que a menina não dorme à noite, só quer peito o tempo inteiro, e com ela faz birra pra tudo, e ela tem que pôr no peito pra menina aquietar. Tudo errado, né, gente? Tudo errado. Então, assim, a gente tem que, desde pequenininhos, a gente ir colocando rotinas saudáveis para as crianças. Então, a gente tem que criar essas rotinas na gestação para nós, tirando o celular da nossa vida o máximo que a gente pode enquanto ainda tá grávida, porque a hora que esse neném nascer, se você for viciada em celular, você vai sofrer, entendeu? Então já tira. O neném nasceu, primeiras 2 semanas, não tem horário mesmo, é aquele negócio, você tem que pôr no peito, esvaziar, mas depois vai colocando uma rotina satisfatória com esse bebê, com horário, né? Observem o estado de humor de vocês, tá? Observe o estado de humor. Mãe que se percebe o tempo todo estressada, o tempo todo aflita, ansiosa, você tem que buscar ajuda. Tem que buscar. Busque uma terapia, vá no pediatra do seu filho, peça um encaminhamento, peça uma opinião, peça ajuda para o doutor, entendeu? Doutor, eu tô assim, eu tô me sentindo assim, Vocês não têm que ser super heroínas, tá? Vocês não têm que ser perfeitas em nada. Então vocês tá cansada, tá sentindo que tá esgotada, tá aguentando mais a criança no peito toda hora, a noite inteira, fala pro doutor. Doutor, tá assim, tô sentindo assado. Por quê? Porque até certo ponto é normal a gente ficar cansada e esgotada, desanimada, até certo ponto. Dependendo de um certo ponto, não é mais. E dependendo da intensidade desses sintomas de esgotamento, de desânimo, de agitação, tá? Sensação de insatisfação o tempo todo, de ver tudo com os olhos pessimistas, pessimista e preocupada o tempo todo, isso precisa de ajuda e tratamento, tá? Então, procurem ajuda, tá certo? Não deixa a coisa ir caminhando e piorando cada vez mais, tá? Porque a tendência é ir piorando se você não cuida, tá certo? Então é isso que eu tenho que falar pra vocês. Por quê? Zelando pela saúde das criancinhas também. Porque na maioria das vezes o filho é reflexo do que acontece em casa. O comportamento da criança é reflexo do que acontece em casa, tá? Ou do humor ou do estado emocional dos pais, tá bom? E isso vem desde a gestação até o bebezinho recém-nascido, tá certo? Então eu queria compartilhar isso com vocês, para vocês prestarem atenção nisso, não deixarem de dar atenção para essas coisas, tá? E se cuidarem, porque isso vai refletir na saúde dos bebês, tá? Então, olha, agradeço a presença de todas. Tenham uma boa noite, obrigada por todas que vieram. Próxima live, quinta que vem de novo, às 8h30, a gente vai estar aqui de novo. Mandem perguntas na caixinha de perguntas, porque isso me ajuda, eu chego aqui, eu já sei
o que conversar. Se tiver um assunto especial que vocês querem que eu trate, manda lá na caixinha de pergunta, doutora, você poderia falar sobre isso na live? E eu falo sobre esse assunto com um pouco mais de profundidade, tá bom? Então, e se você quiser participar da live também, manda pra mim. Doutora, eu posso participar da live com você? E você participa comigo, tá bom? Então, fiquem com Deus, boa noite, até a próxima. Beijão, Deus abençoe todo mundo, viu? Até mais.